gravar que fica melhor. É. Sessão individualizada com a Paula e também teremos logo mais a presença da Jéssica no dia 12/6/2025. Essa é a nossa terceira sessão individualizada e hoje nós vamos trabalhar as dores, desejo, persona e começar a desenhar o produto. Então nós estamos gravando e aí depois, Paula, a Ana Luísa vai te encaminhar, né, o link dessa gravação, para que vocês possam reassistir, possam voltar, porque tem pontos bem importantes aqui. E aqui 15 dias a gente já vai começar a trabalhar, né, a parte da estruturação da vitrine do Instagram, de portfólio, finalizar esse desenho do produto e já começar com portfólio, com posts fixos, e depois entrar, nós temos ainda 2 sessões para trabalhar as estratégias de vendas, fazer a adequação e começar a colocar a mão na massa, tá? Tá, perfeito. Paula, antes de começarmos essa descrição, quero saber como está indo as aulas da plataforma. Você me falou por mensagem, né, que não está conseguindo entrar ao vivo nas conferências, mas que está assistindo as gravações, né? Eu fico mesclando conferência e a Realize, certo? Então, quer ver, eu tô até abrindo aqui para mim te falar certinho o que eu já fiz de cada um, mas estou fazendo, estou acompanhando. Da Fênix, eu estava assisti a parte que estava falando de posicionamento. Eu vi que o pessoal conta muito o que eles estão fazendo, né? E quando a gente fala em posicionamento, Paula, mais do que muito volume de conteúdo, é ter a clareza sobre o que postar de forma estratégica. Porque o volume de conteúdo é uma abordagem mais de quem está preocupado em viralizar e também crescer o perfil. Não que não seja interessante crescer o perfil, mas não adianta ter um perfil com muitos seguidores sem conversão. Então, no primeiro momento, a gente foca em produzir um conteúdo ancorado no tripé autoridade, conexão e os resultados. Os resultados passam pela dor e pelo desejo, e resultados efetivos, né? As provas sociais. Então, a gente transita nesse tripé para poder ser assertivo e otimizar o tempo também. Demandar menos tempo para produzir coisas que conectem mais. Por quê? Quando a gente entra nas estratégias de vendas, o mais importante é que lá no Instagram, a pessoa tem as informações que ela precisa saber de você para se sentir segura, para perceber congruência entre o que você está abordando na mensagem, na prospecção, e o que ela vê lá no feed. Então, essa congruência. Por isso que nós vamos produzir posts fixos, um a Paula se apresentando, então, para gerar autoridade, outro contando um pouco da história de vida que nós vamos usar, né? Você vai construir com base naquilo que você quer trazer alguns pontos da tua trajetória de vida para as pessoas se identificarem, né? As pessoas que têm valores parecidos, trajetórias parecidas, olharem e se identificarem, e também um da transformação. Esse da transformação, Paula, sobretudo para a pessoa ver que tem resultado, que tem uma caminhada, que tem expertise, que tem um know-how, tá? Os fixos têm essa função. E o conteúdo que você já está produzindo agora, tá? Que ele também siga nessa mesma linha, tá? Dentro da sua autenticidade, você está fazendo muito bem contar um pouco dessa trajetória, do que você viveu, e trazendo o quanto foi fundamental, está sendo, a mentalidade, os recursos internos, conhecer, para poder viver um desafio como esses e seguir, né? Enfrentando, seguir superando e ficar bem, né? Que você é o teu maior case de resultado, em todos os aspectos, tá, Paula? Então, vamos lá. Paula, eu já coloquei aqui no checklist, que depois eu vou mandar para vocês, tá? Então, agora, nós vamos olhar com base em tudo que você viveu, tá? E eu até vou compartilhar aqui
para você ir enxergando e vendo também o que eu estou escrevendo, para facilitar aqui a nossa comunicação. Tá aparecendo, Paula? Sim. Tá ok, então. Paula, com base em tudo que você viveu, em toda a trajetória de vida, tá? Mas, sobretudo, num recorte, assim, daquilo que, se você olhar para trás, que Paula que você quer ajudar? Que Paula que você quer salvar? Né? A Paula que tem que idade, mais ou menos. Então, olhe para essa Paula e olhe para que dores aquela Paula tinha, que hoje você já não tem, que hoje você já sabe lidar, ou que elas estão menores, mas que há algum tempo essas eram grandes dores suas. O tempo de qualidade. Tá. Falta de tempo de qualidade. Uhum. Maturidade emocional. O que a falta de maturidade emocional trazia como desafios? Estresse. Tá. Perca de tempo, trabalhava na produtividade. Tá. Porque aí você foca no lugar errado, né? Foco distorcido. Ou falta de foco. Produtividade. Insegurança. Aquém, né? Da capacidade. Insegurança. Que mais? Desorganização. Acho que seria entre isso. Isso tudo acaba afetando de cima. Com certeza. E isso que você traz aqui, Paula, da maturidade emocional, e aqui descrever, né, o que a falta de maturidade emocional traz como consequência, trazia como consequência. Então, quando você vai produzir um conteúdo sobre maturidade emocional, é saber o que você tem que falar. Então, mais do que falar do conceito da maturidade emocional, da falta dela, da imaturidade emocional, é dizer o que isso gera, né? Levando para a prática, o que a falta de maturidade, né? O que a imaturidade nos traz como consequências reais no nosso dia a dia. Então, tem situações que surgem e por falta de habilidade, de entendimento, de recursos internos, acabam gerando um estresse muito grande. Ao passo que quando você aprende a olhar para as situações, aprende a identificar qual é a causa dessa situação, né, por que ela está acontecendo, trazer para o chão, ou seja, trazer para a responsabilidade da minha ação. O que eu posso efetivamente fazer para resolver essa situação? Ou, se não dá para resolver, como eu gerencio essa situação? Que eu ia falar que é um dos pontos principais que eu vejo, porque muitas vezes, quando a gente toca nesses assuntos, eu sinto que às vezes a gente perde leads, por quê? Porque a pessoa está na cabeça dela que tudo isso é uma busca de perfeição. Isso. E não é a busca da perfeição, é a busca de você olhar para você e entender que pontos que podem ser corrigidos. Isso. Aonde que você está negligenciando, onde você está sendo disfuncional. Paula, e quando você consegue falar isso e trazer esses exemplos, a pessoa consegue entender. Consegue entender o que é esse disfuncional causado pela imaturidade. Comportamento disfuncional causado pela imaturidade, né? Então, isso é fundamental, e essa é a clareza, né? A clareza que vai trazer o quê? A capacidade, né, de falar de uma forma simples, de uma forma objetiva, e a pessoa entender, eu vivo isso, eu fico perdendo tempo com bobagem,
Eu fico sofrendo um monte por uma coisa que, se talvez eu soubesse lidar melhor, eu ia passar por isso com menos desgaste. Eu fico brigando, aí eu me estresso. Então, quanto mais você conseguir trazer a tua fala para aquilo que é concreto, e como que a gente traz para o concreto? Trazendo exemplo. Não tem nada melhor do que exemplo para entender, né? Para o outro entender e se conectar. Pode deixar essa água aqui, pode deixar. Só precisei pedir mais uma água, porque me deu dor de garganta, Paula. E essa já está terminando. E aqui está muito frio, não sei aí. Não, olha o vestimento aqui, esfriou muito, né? Hoje está um dia lindo, um sol maravilhoso, um céu azul, né? Aqui na minha frente tem uma janela, tem um céu lindo, né? Mas estava bem frio, esfriou bastante, assim. Mas está tudo bem, né? Está tudo certo e a gente tem que cuidar, porque garganta... Pois aí quando resseca, né? E aí começa a tossir, aí já viu, aí pronto. Né? A água ajuda a equilibrar, né? Mas tá tudo certo. Já estou com uma reserva maior de água aqui no lado. Vamos lá. Que outras dores, Paula, você sente que são pertinentes e a gente pode colocar aqui? Eu vou esmiuçar um pouquinho essa parte da questão da falta de tempo de qualidade, que é uma coisa que eu vejo... Aqui um parênteses também. Porque eu acho que, às vezes, há mais outras dores, volta tudo nela. Porque o nosso público, né, nosso nicho é mulher. Uhum. E a mulher, o que ela mais questiona, o que eu, Paula, questionava muito? Oi, Jéssica. Oi, tudo bom? Tudo bem? Desculpa, meninas, acabou nesse minuto minha reunião. Tranquilo, deu tempo, estou só começando. Eu falei, eu não queria fazer essa reunião sem a Jéssica, ela está até gravando. Gravando para você não perder. Grava porque a Jéssica não pode perder. Oh, meu Deus. Jéssica, só para você situar, hoje nós vamos trabalhar dores e desejos, persona, e começar a desenhar o produto. Tá bom. Então, o que eu estava trazendo para a Paula, e nós já estamos descrevendo as dores. Tá. Quem é a persona de vocês? É a pessoa que a Paula foi alguns anos atrás, que a Jéssica foi alguns anos atrás. Tá? Porque quando a gente fala de coisas que, além de conhecimento técnico profissional, nós temos repertório de vida alinhado a isso, nós falamos com muito mais autoridade, com muito mais apropriação. E a clareza na comunicação, que é o principal ponto estratégico para produzir conteúdos lá no Instagram, mas também para nortear a própria mentoria de vocês, é falar com propriedade sobre coisas que as pessoas se identificam. Sim. E aí nós estamos descrevendo as dores e os desejos, e até eu estou aqui compartilhando, né? A Paula trouxe falta de tempo e, no caso, a imaturidade emocional, não é, Paula? Porque a imaturidade emocional, e a gente está esmiuçando isso, porque a imaturidade traz estresse, traz um foco distorcido, né, a falta de foco, uma produtividade aquém da capacidade, ou até, muitas vezes, uma procrastinação, não é, Paula? Sim. Porque fica focando, né? No lugar errado. No lugar errado. Só um pouquinho. Eu vou botar de novo aqui, ó, foca no lugar errado. No lugar errado. Né? Por quê? Por que a gente vai descrever hoje de uma forma detalhada essas dores e os desejos? Para depois a gente descrever o produto, que vai ser o tema de casa de vocês. Hoje eu vou passar por ele e vocês vão descrever o produto. Eu até sugiro que vocês façam uma reunião juntas para vocês desenharem esse produto, né? Então, com base nessas informações. E quanto mais claro for essa parte do processo que a gente está vivendo hoje, mais fácil vai ser de desenhar a mentoria. Porque os pilares da mentoria estarão alinhados com a solução desses desafios. O que é fundamental para tratar essas dores, para curar essas dores, para fazer essa transformação e para realizar, vivenciar esses desejos, né? Então, quanto mais clareza se tem nessa etapa, e eu mencionei para a Paula que eu li a ferramenta Mergulho,
Foi muito interessante, vocês duas se aprofundaram um pouco mais, né, trouxeram um pouco mais, e vocês vão se aprofundar ainda mais nesse processo da descrição, que é um aprofundamento interno, interior, de reflexão, de olhar para essa trajetória de vida, e entender que tem muitas mulheres que vivem coisas parecidas com as quais vocês viveram. Então, vocês podem abordar dentro da mentoria de vocês coisas como, né, a questão da doença que a Paula viveu recentemente, agora está, né, se fortalecendo, cada dia melhor, né, tudo dando certo. A questão da depressão pós-parto, que a Jéssica também viveu, da adaptação, a falta de tempo que a Paula traz, de um tempo de qualidade, né? Os desafios da imaturidade emocional que absolutamente todos nós, de jeitos diferentes, passamos por ela em todas as fases da vida, e a gente vai se aprofundando para se tornar melhor. E aí a Paula trouxe uma coisa que eu achei bacana, Paula, você disse quando fala de maturidade emocional, dá a impressão do ser perfeito, alguma coisa assim, e é desmistificar isso, que não é no sentido de uma perfeição, mas é no sentido de uma evolução, de se tornar melhor, de não ficar sofrendo pelas mesmas coisas, né? Passar 5, 10 anos da vida, 20 anos talvez, sofrendo pelo mesmo desafio, porque não aprendeu com ele, porque não se tornou mais hábil para lidar com ele. Então, aquelas discussões dentro de casa, no relacionamento com filhos, no ambiente de trabalho, aquele tipo de reclamação que não traz para uma ação concreta para resolver isso, para mudar isso, ou pelo menos para lidar com isso quando a gente não pode mudar. Então, uma fala muito de conscientização, de sensibilizar, mas de trazer para essa responsabilidade, até porque a maturidade emocional ela é fruto da capacidade de assumir responsabilidade. Ela é um processo de se sentir responsável por, tá? Mas só antes da gente continuar, eu queria ouvir da Jéssica como foi a quinzena dela. Então, passou tão rápido, gente, porque eu tive tanta coisa assim, fora de rotina para resolver. Caiu no meu colo aqui um evento para eu organizar agora. Olha, da empresa onde minha irmã trabalha, lá em Pouso Alegre, que é uma cidade aqui pertinho. E aí, ela já tinha me pedido para fazer esse evento há uns meses atrás, e eu falei que não, porque eu não queria mais ter que voltar para esse mercado. Eu encerrei em Belo Horizonte uma carreira de muitos anos de eventos e tudo. E aí, pronto, seguimos. Aí eles tiveram muito problema lá com a empresa que eles contrataram, e ela me pediu, pelo amor de Deus, para salvar ela, porque era uma ideia que ela estava propondo. Então, eu tive que entrar meio que obrigada pela minha irmã para organizar esse evento lá. Então, eu peguei, e aí agora acabou me tomando muito atenção, energia, né, tempo. E aí eu peguei, mas já é agora no final do mês, então a entrega vai ser rápida, então foi só por isso que eu peguei. Falei, é uma coisa que já daqui 15 dias eu já não vou ter mais para fazer, e aí eu vou salvar a pele dela lá. Então é uma coisa que me tomou muito tempo nesses últimos dias. Mas, Jéssica, o que isso te trouxe de bom? Assim, eu penso que, às vezes eu acho que eu estou enferrujada, mas quando eu vou pro lugar, né, que eu gosto de estar, eu não penso que... Eu gosto de fazer evento, mas não é o meu propósito de vida. Eu simplesmente me sinto mais útil, mais viva, né, com mais energia, porque é um ritmo que imprime, né, na minha rotina outra pegada. Então, eu gosto. Eu fui lá, fiz um bate-volta lá para fazer visita técnica, e aí eu lembro da minha faculdade, aí vem aquele gostinho, sabe, de retomar algumas coisas que são legais de fazer, que é uma coisa que eu gosto. Talvez foi exatamente esse o propósito de te trazer esse vigor de novo. Exatamente. Né? Eu me sinto assim, com vigor, com vontade de pegar, vontade de trabalhar, vontade de sentar na frente do computador e resolver as coisas, né? Se sentir capaz. Exatamente. Se sentir de si. Né? Que eu acho que é muito, né, Paula? É o que aconteceu com você. Eu disse, a Paula, no dia seguinte, eu já comecei a ver
stories e reels, todo, né, acontecendo, o movimento. Então, a ação, Paula e Jéssica, tem um poder muito grande. E as nossas emoções, elas mudam muito rapidamente. É verdade. Então, é entender quando a nossa frequência baixa, quando a gente começa a duvidar da nossa capacidade, né, ficar muito receosa, tipo, feito é melhor do que perfeito, vamos botar a mão na massa, começa a fazer, que a força vem, né? E a clareza para ir ajustando esses passos também. Claro que eu não estou aqui querendo dizer um fazer sem propósito, um fazer sem estratégia, não é isso. Mas não adiar aquilo que já pode ser feito. Sim, com certeza. Vamos lá, então, vamos seguir descrevendo as dores? Falta de qualidade de tempo de qualidade. Vamos esmiuçar um pouquinho, Paula, e aí a Jéssica já pode contribuir também, tá? Eu estava comentando, Jéssica, com ela, que o falta de qualidade, eu trago olhando para que lado, pensando no nosso nicho, que a mulher, ela tem já consigo, a gente percebe muitas vezes desde pequenininha, quando ela é na parte da criação dos pais em si, aquele peso de que mulher tem muitas multifunções. E ela já cresce com isso dentro dela, de que ser mulher é difícil. E que quando ela casa, ela vê essas multifunções, só que ela acaba já colocando muito peso sobre essas multifunções, pelo que ela traz da infância, do que ela vive com a mãe, do que ela visualiza. E isso acaba com que ela foque em umas coisas e deixe de focar em outras. Porque ela tem, assim, a obrigação de ter que dar conta daquele conjunto de tarefas que na cabeça dela faz sentido. Né? E a maioria acha que, e toma isso para si como uma missão, mas com uma missão de peso e de uma missão de não partilhar isso com o cônjuge. A gente vê que muitas mulheres não podem contar com o cônjuge, ou não querem contar, ou têm medo de contar com ele, de dividir tarefas com ele. E aí acaba que ela não tem tempo de qualidade com o casamento, acaba que ela não tem tempo de qualidade com os filhos, porque ela está lavando, está passando, está cozinhando, está fazendo isso, aquilo, outro, e mais hoje a parte de trabalhar fora de casa, que hoje a maioria das mulheres precisam trabalhar para ajudar em casa na despesa. Então, da mesma maneira que a mulher se propôs a trabalhar para ajudar na despesa, né, nessa parte, o marido também trabalhar dentro para ajudar na rotina e desmistificar isso. Porque eu até vi um post esses dias, acho que é daqui de Paraguaçu, uma moça que trabalha, que está ingressando nessa área nossa, chama Natânia Suertes, e ela colocou algo ali, e eu vi que as mulheres, eu vi muita gente comentando o post dela, porque se sentiu abraçado, mas não para resolver isso, mas afirmando isso. Então, é isso que me incomodou aquele, porque eu falei, gente, a gente não tem que afirmar isso, porque se isso acontece, é porque eu, como Paula, permiti isso dentro do meu lar, do meu marido não me ajudar. Ele tem a parcela de culpa dele, mas eu tenho a minha. Então, a responsabilidade, né? Do diálogo com o cônjuge, com a família ou consigo mesmo. É um diálogo interno também. Porque muitas vezes ela não chega a ter o diálogo com o cônjuge por conta do diálogo interno não permitir. E aí ela se prende e se sente acorrentada a essa falta de tempo. Então, quando a gente fala de criar uma maturidade emocional, eu não consigo porque eu estou acorrentada na minha falta de tempo e eu enxergo que não é possível. Que é um mundo não palpável, ou que eu e Jéssica estamos pregando algo que não acontece. Então, na mentoria, nas 2 turmas de mentoria que eu e Jéssica fizemos, nós tivemos alunas que deslancharam, né, Jéssica, que tiveram resultados, algumas começaram, mas pararam, e umas nem tentaram. Então, eu acho que a gente conseguir entender isso, aprofundar mais, para que nós, no nosso produto, a gente consiga ser mais profunda para tirar ela desse acorrentamento.
Maravilha. Porque eu vivi isso, sim. A Jéssica também, ela também é casada. Mas por que eu olho para trás, eu consegui evoluir isso de algumas maneiras, por que outras também não podem evoluir? Sim. Porque é possível, eu vi que é possível. Muito bem. Que mais? Dentro da falta de tempo, dentro da imaturidade emocional, ou outra dor que nós podemos colocar aqui? Eu penso também na área de relacionamentos. Eu recebo muitas mulheres para aconselhamento, né? Então eu vejo assim, relacionamentos disfuncionais. E isso desestrutura tudo. Então eu penso assim, a pessoa está com problema no casamento. Aí a gente vai perguntando, vai tentando entender a história da pessoa. Aí, quando você entende o cenário, eu faço uma leitura assim, gente, essa mulher, ela não se valorizou e fez uma escolha errada para a vida, né? Em termos de casamento mesmo, ela casou com uma pessoa que não deveria ser essa pessoa, esse nível de pessoa, não pessoalmente falando do fulano, do A e do B, comportamento, né? Sim. De comportamentos, mas o que acontece? Elas ficam reféns por uma carência emocional que pode, né, vir também disso tudo, e essa carência emocional leva elas a ficarem com 0 critérios na hora da escolha, e aí o que apareceu primeiro é esse, pronto, ou medo de ficar sozinha, ou estou ficando velha demais, ou tem uma situação muito desestruturada dentro de casa e quer fugir daquele contexto e aí quer ter a sua própria vida e acha que um relacionamento vai trazer aquilo, né? Ah, vou casar, vou ter minha própria casa, eu que vou mandar na minha casa e pronto. E daí só vai colocando um erro em cima de outro erro, uma escolha equivocada em cima de outra escolha equivocada. E aí entra para dentro de um casamento, a pessoa completamente diferente ali, valores, princípios diferentes, não olharam isso antes e agora. Agora começa a explodir problema para todo lado. Não existe comunicação, não existe diálogo, não existe nada. Não aprenderam a construir. Não aprenderam a construir. Aí o orgulho toma conta dos dois lados. E aí fica aquela bola de neve, né? Que no caso, aí quando a gente vai fazer a terapia com a pessoa, ou no meu caso, assim, no contexto de igreja, um aconselhamento pastoral, a gente tenta trazer um equilíbrio, né? Tenta mostrar para a pessoa a importância da autorresponsabilidade, dela fazer aquilo que está ao seu alcance, para implicar a mudança no outro. Mas tem caso que a vontade, às vezes, que eu tenho de falar é, minha filha, larga a mão, vai viver sua vida e esquece esse relacionamento. Mas eu não posso falar. Só que, mesmo, né, se ela fizer isso e não se trabalhar, não ela vai repetir nada, né? isso. Então, mais do que, né, ela pode vir a escolher a romper com essa situação, se é o entendimento, mas o que eu vejo aí é uma contribuição minha enquanto pessoa e enquanto profissional, que às vezes a pessoa acha que o casamento está ruim, está difícil porque a outra pessoa, né, tem um comportamento X. Sim. Mas quando não olha... ela vai cair nisso de novo, se ela casar de novo, né? Exatamente, porque se fosse uma dificuldade só do outro, ela ou não teria escolhido, ou não estaria sofrendo e saberia lidar, né? Ou teria condições de dialogar para o outro perceber se caso também fosse uma decisão dele de evoluir também. Então, exatamente. Esse entendimento é muito bacana, isso que esses 3 pilares, olha só que coisa interessante, aqui a gente já tem 3 bases muito fortes, trazendo para o positivo, que é o tempo de qualidade, que é maturidade emocional e que são relacionamentos funcionais. Construção de relacionamentos. E aí, quando você traz, Jéssica, essa questão do diálogo, né?
eu gosto muito de trazer, assim, que os relacionamentos são construídos, eles não nascem prontos. Porque o que conecta duas pessoas, muitas vezes, é a afinidade, o sentimento, a atração que elas têm uma pela outra, mas elas esquecem, ou por desconhecimento, ou falta de consciência, que é preciso construir essa ponte entre o casal, de que nós vamos ter desafios, e quando a gente tiver desafios, nós vamos conversar sobre eles. Mas, para conversar, quando se tem desafios, tem que conversar, porque muitas vezes vai querer conversar só na hora do problema, e aí, na hora do problema, o que acontece? Os ânimos estão aflorados e não conversa. Briga, acusa. Que muitas vezes também não é só isso, é a questão do vício. Muitas mulheres, elas são viciadas emocionalmente e elas são dependentes dessas brigas. Sim, da adrenalina. Da adrenalina, às vezes está tudo em paz e ela provoca uma briga. Aí, então, ela precisa olhar para dentro dela, por conta desse vício que ela tem, de viver essa confusão interna, vamos dizer assim. Aí ela vai arrumar outra pessoa, vai ser a mesma coisa. E muitas vezes isso vem por conta do que ela viu o pai fazer, ou que ela viu alguém, de alguma maneira, vivenciar e impactou ela emocionalmente. Uma teoria bastante interessante que são as 5 linguagens do amor, tá? E tem a síndrome do amor negativo. Sim. Que é bem interessante aqui, que é muito forte esse vício que você traz, Paula, e muito presente. Muito presente. Entender que, às vezes, a forma de se sentir amada é repetindo um padrão de caos. De padrão negativo de amor. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, né? Porque a mulher também, ela quer ser suprida. Porque a gente, naturalmente, a gente foi criada, a nossa essência foi criada, né, para sermos ali protegidas, guardadas, supridas emocionalmente e tudo. E aí tem 2 questões. A inversão de papéis, que é quando o homem não assume o posicionamento, e aí a mulher tem que assumir, alguém tem que assumir ali o posicionamento. Se um não assume, o outro tem que assumir, porque a família precisa caminhar. E aí a mulher acaba assumindo uma carga emocional que não é dela e se desgasta. Esse é um ponto também. E o outro ponto é que ou ela assume essa questão do suprimento, ou ela quer sugar, né, a energia ali do marido e tudo, porque ela necessita de ser suprida, amada, protegida, e ela não tem essa segurança. Então, ela acaba querendo obrigar o marido a prover tudo isso para ela. E aí começa a situação em casa, que começa a desestruturar daí. E é isso que você falou, esse livro, As 5 Linguagens do Amor, ele é uma base aqui para os nossos... Perfeito. Né, para os nossos momentos de relacionamento, eu e meu marido. Muito bom, muito bom. Tanto que eu e meu marido, a gente quer, no futuro, né, no médio e longo prazo, criar um produto para noivos, porque a gente entende que é nesse momento que eles não podem errar, porque depois é mais difícil. Né? Então, quando eles estão ali, eu quero com a intenção de casar, eles precisam de conteúdo, eles já precisam receber essa carga de conhecimento. Maravilha. Tem mais alguma dor que vocês acham importante trazer? Ou aqui, de um modo geral, já abraça? Eu penso que sim. Né? Tem uma que eu bato muito na tecla, que eu com a Jéssica vimos também muito presente numa live, Jéssica, quando a gente trouxe a questão dos personagens, que é a financeira. Elas suprem a disfunção emocional, a ausência do marido, qualquer trauma emocional, pelo gasto, pelo consumo. Então, não é nem a gente trabalhar a vida financeira delas, mas trabalhar essa autossabotagem
de que elas suprem uma dor pelo consumo, aí elas acabam se endividando. Isso mesmo. É o prazer imediato, né? Maravilhoso. Ok. E acontece muito, né? É algo bem latente, bem presente, essa questão de suprir a disfunção emocional pelo consumo. E acaba potencializando os problemas, né? Amplificando os problemas. Agora, olhando para essa mulher, vamos descrever o que ela deseja, o que ela espera, o que ela quer viver e conquistar. Eu amo a palavra plenitude. Então, eu sempre penso plenitude lá no topo. Tanto que eu e a Paulinha, a gente criou a pirâmide, né? Que é as 7 camadas da identidade. E o topo dessa pirâmide é a palavra plenitude, que é, assim, o ápice de uma conquista, pensando na plenitude ali, uma paz, né? Um sinônimo 7 de paz. camadas da identidade. Seria em vez da gente colocar prosperidade, que é uma palavra clichê que a gente vê que usa, muita gente pensou nela. Porque a prosperidade sempre leva ela muito para o financeiro, que Isso. tem o entendimento só, dela. Né? Então, para desmistificar a parte financeira, por isso pensou no plenitude, até porque entra tudo, né? Entra tudo, porque o financeiro pode ser um dos aspectos dentro da plenitude, mas com certeza está muito longe de ser o único. Aliás, e nem estaria no topo também, né? Porque é esse se sentir em paz, se sentir pleno, se sentir bem, se sentir na maior parte do tempo, né? Ou mesmo quando vive desafios, mas que eu estou no lugar que eu escolho estar, eu estou vivendo o propósito que eu escolho viver, eu estou com a pessoa que eu escolhi estar, eu vivo o relacionamento que eu escolhi, né? Eu tenho os resultados que eu me proponho a gerar por meio da minha evolução. Então, traz muito, junto com essa plenitude, uma plenitude de consciência também. Exatamente. Maturidade de consciência. Porque aí também, né, e vocês têm essa visão com certeza, mas às vezes a plenitude no sentido de ausência de qualquer tipo de desafio. Falta, E que não é isso. Falta. É a plenitude da identidade dela em si, da mulher, entendeu? Porque quando a gente fala, às vezes, plenitude, parece que não, quando eu tiver a casa assim, o carro assim, e meu cabelo assim, o negócio, né? Assim, e aí E não ao ser. Então, eu e a Paulinha, a gente sempre norteou tudo em 3 pilares, né? Corpo, alma e espírito. Então, a gente tem a plenitude espiritual, que é o quê? Estar em paz com Deus. Não ter aquela sensação de, eu estou devendo nessa área, eu não faço, eu não sou muito ligada nessa área, minha fé é muito superficial. Não, a pessoa estar ali em paz com a escolha que ela fez e em paz, sabendo que Deus existe e que ela está se alimentando da sua conexão espiritual, da sua fé. E tem a plenitude física, né, que é a questão de saúde mesmo, porque também não adianta a gente cuidar de tudo e não cuidar da saúde, escolhas de vida mais saudáveis, essas coisas a gente sempre bate muito nessas teclas também. Maravilhoso. E a plenitude mental, né, que é o que a gente também, aliás, é daí que a gente pensa em puxar tudo, né? O mental, que é a maturidade emocional, tudo isso que vem dessas coisas que a gente já trouxe. O espírito está bem conectado com Deus, mas Deus está conectado comigo também. Com a minha alma em paz também. E automático com o meu corpo também em equilíbrio. Esses dias eu conversei com uma mulher e ela falou para mim, ela estava vindo para a igreja
ela era de um outro lugar e estava vindo para a igreja, e ela falou, não, aí eu fui perguntar para ela sobre as áreas, como é que ela tá nisso, e o casamento e tudo. Ela falou assim, olha, eu tô bem, tá tudo bem. Aí, quando eu perguntei do casamento, não, meu casamento não é bom, eu não tenho um bom relacionamento, tem 9 anos que eu vivo, assim, como amiga do meu marido, mas eu tô bem. Falei, não, então você não tá bem, porque não tem como. Uma área disfuncional, ela não é isolada, você é um ser completo. Você não é uma pessoa e depois, agora eu sou esposa e agora eu tô infeliz. Não, então se isso não te faz bem, você tá camuflando a sua identidade, porque isso não tem como você ser íntegra com você mesma, né? E aí, assim, tentando tirar ela daquele lugar ali de não, tá tudo bem, só isso que não tá bom, não existe. Eu penso assim. Não chega à plenitude, né? Não chega à plenitude. Que mais? Só que é o ponto que eu falei para você no começo, Fabi, que quando a gente trabalha isso, eu não sei se Jéssica teve o mesmo sentimento que eu, mas olhando para o lado de vendas, estrategicamente, a objeção do nosso cliente, do nosso público-alvo, é que isso é impossível. Tá, então, o que nós vamos ter que adaptar? A comunicação para vender. Por quê? Para vender, a gente tem que falar do resultado disso na vida dela. Porque isso ela quer. Ela quer esse resultado. Como vai ser feito é vivendo o processo. Não é na hora de vender que se traz isso como ponto. Claro, os pilares vai trazer, mas sempre direcionando para o resultado que isso gera, que é o que ela quer. Porque todo mundo quer o milagre, mas não quer viver o processo. A minoria quer pagar o preço, né? Não quer pagar o preço do processo. Quem não quer ter um relacionamento leve, feliz, agregador, de composição, de alinhamento? Agora, quem que se dispõe a sentar para conversar, a entender, a se trabalhar, a olhar? Então, nós temos que ter essa visão e essa clareza que nós vamos viver o resultado daquilo que a gente se desenvolver para ser, aquilo que a gente se comprometer a fazer para ter. Mas na hora da venda, a pessoa não está muito preparada para olhar para isso, porque se ela já estivesse, essa não seria uma grande dor. Ela já estaria no processo. Entendem? Então, o discurso da venda é muito norteado na dor e no desejo, sem passar tanto pelo que tem que fazer, o que ela tem que fazer para mudar isso. Porque isso é trabalhando quando ela aceita passar pelo processo. Entendem? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo educativo, no sentido de explicar o que tem que fazer lá no Instagram. Porque, às vezes, querendo mostrar que funciona, que resolve, se fica muito na explicação daquilo que precisa ser feito. E a pessoa não se conecta com isso porque ela não quer. Por isso, ter uma fala muito alinhada à dor, porque aí ela vê, eu estou vivendo isso e isso não é bom. Né? A dor no sentido de, não precisa ser assim, pode ser diferente. E aí vai para o resultado. Entendem? Faz sentido essa visão, gente? Sim. Sim, sim. Ok? Que mais? Que mais vamos colocar aqui como desejo? Estou adorando essa descrição. Plenitude. Eu vejo que entraria essa parte do desejo, o desejo que ela quer, a minha cliente quer alcançar, isso? É o resultado. Isso o resultado. Uma vida em equilíbrio. Eu falo. Vamos citar, por exemplo, uma vida em equilíbrio, autoconfiança,
mais maturidade emocional. Vamos citar tópicos? Uhum. Autoconfiança. Essa vida em equilíbrio, ela também pode ser, que ela é muito ampla, então acho que poderia colocar uma vida organizada. Uhum. Que mais? Porque uma outra dor é a falta de produtividade, né? Sim. A gente levantou isso, tanto que a gente Aqui, ó. criou outro produto dentro do nosso produto. Está aqui dentro da imaturidade emocional, ó. Tá. Uhum. Que, de um modo geral, a gente colocou imaturidade emocional e aqui as consequências, né? Porque hoje as pessoas têm, elas têm os fatores de distração com muita atratividade. Com certeza. Então, elas se perdem muito nesses fatores de distração e aonde que elas entendem que elas não têm uma vida organizada e que elas não têm tempo. Não é que elas não têm tempo, é porque esses fatores tomam tempo. Então, então elas têm uma consciência mais expandida sobre a rotina delas. Então, acho que é algo que a gente possa estar trabalhando é isso, expandir a visão sobre sua rotina. Sobre o seu tempo, porque todas nós temos o mesmo tempo. Aqui no desejo, né, também, que é para ter mais tempo de qualidade, perpassa por expandir a consciência sobre rotina, né? Sim, sobre a rotina, sobre o dia a dia dela. O que mais? Autodisciplina. Vamos ir para os auto, então. Autoconfiança, autodisciplina, autoestima. Isso. Autorresponsabilidade. Essa autoestima eu acho top. Só nela dá para tirar muita coisa. Porque se eu não me amo, se eu não me aceito, o resto tudo desanda. Com certeza. Mas é um grande desafio, né? Sim. Eu vejo, tem uma dinâmica que eu faço presencial, que eu uso o espelho. Como elas têm dificuldade de se olharem no espelho. Às vezes elas fingem que tá olhando, elas ficam com o olhar para cima, assim, ó. Nossa. Para não se olharem em espelho. Não desenvolver uma relação de intimidade, né? Porque dói, né, olhar para dentro de nós, assim. Quando você vai para uma ferramenta igual cordas, nossa, meu Deus, como é profundo. A gente não quer fazer isso, né? Você fica assim, não, se não tiver isso aqui, né, para nos ajudar, não vai. E é esse o papel de vocês na mentoria com as mulheres. Exatamente. Trazer, acolher e ajudar a conduzir. Por quê? Quando a gente fala da autodisciplina, que é um grande desafio, porque o resultado em si ele não é tão difícil de ser obtido. A dificuldade é ter a disciplina para viver aquele resultado. E, de um modo geral, há um grande desafio em estabelecer disciplina. Por isso que eu vejo que o nosso papel como mentoras, e isso é muito importante na minha visão, trazer para os processos de mentoria, que tem que ter uma parte de fazer junto. Para quê? Para nesse fazer junto, é também o tempo para estabelecer a disciplina, para desenvolver a consciência, para viver na ambiência, para tornar aquilo palpável e aí trazer para a prática, trazer para a ação e poder viver aquilo como resultado. Então, quando, né, nas mentorias as pessoas não têm muita conexão com as mentoras, elas têm dificuldade. Então, mesmo quando tem uma parte só gravada, eu vi isso dentro da Realize, que nós temos um produto que chama Movimento Realize, que é a parte do ciclo 1 da Realize só gravada. E as pessoas não têm muito resultado, porque elas não assistem, porque elas não fazem.
Só que na aula ao vivo, mesmo que não consiga assistir muito, mesmo que o fato de ter e a pessoa vir e dizer assim, eu não pude hoje, mas eu vou assistir, depois eu vou na próxima. Ela consegue estabelecer uma disciplina maior, um comprometimento maior, né? Então, esse acompanhamento, que, claro, vai se dar de uma forma híbrida, né? Com 1, 2, 3 sessões individualizadas, dependendo da estrutura da mentoria de vocês, com conferências em grupo, de interação, e aí ela consegue otimizar a base gravada, a base da plataforma, com muito mais autonomia, porque ela já está naquele movimento. Depois que a pessoa desenvolve essa disciplina, vai ficando mais fácil. Porque começa, antes de ter isso, começam a vir os sabotadores. E todo mundo tem. Distancia um pouco, já começa a questionar a própria capacidade, o tempo, as distrações, como a Paula bem disse. A gente tem muita distração o tempo todo. O tempo todo. E a gente tem que ser muito vigilante, estar muito consciente daquilo que quer, para não jogar o tempo fora em coisas inócuas. Vamos lá, então. Que mais? Autorresponsabilidade, pois? Sim, vamos colocar. Uhum. Eu penso assim, a autorresponsabilidade, ela é consequência lá porque quando a gente fala sobre autorresponsabilidade, no primeiro momento, elas não querem. Entendeu? Então, assim, eu nem acho que a gente deve falar essa palavra no primeiro momento. Acho que isso vai ser consequência lá de um passo 2 lá na frente, né? Uhum. Porque quando eu vou falar, por exemplo, vem uma mulher conversar comigo que tá com problema com relacionamento no casamento. Ela quer expor o marido dela para mim. Ela quer pintar ele de preto. A culpa ele é é o dele, errado, né? Entendeu? Eu só vivo Aí, isso porque quando ele é eu assim. vou trazendo algumas coisas, eu já tive essa experiência de uma mulher levantar e falar assim, não, você tá falando que eu que sou errada, então eu não quero ouvir. E sair. Eu falei, e eu fiquei assim, impressionada, mas isso me ensinou muito, porque, na verdade, a gente não tá, quando eu falo a gente generalizando, mas a gente não quer ouvir o que a gente tá errando, a gente só quer desabafar, falar o que o outro faz de errado, e a gente quer continuar com as nossas próprias convicções. É o alívio. É o alívio. Não quer resolver. Quer se aliviar. Quer se aliviar. Só que aí o copo esvazia, mas depois ele volta a encher de novo. Né? E aí vai enchendo e a gente vai, descarrega, e não resolve o problema, porque a torneira está furada, né? Então, é complicado. E aí, assim, essa autorresponsabilidade, ela é a consequência da nossa abordagem, mas eu não penso que ela deva ser uma promessa, porque elas não querem, num primeiro momento. Né? Isso só vem depois da consciência. Que aí pode ser usado na palavra protagonismo. Isso, protagonismo. Né? Isso. O protagonismo, aí me chama atenção. Me chama atenção. Mas né? ele é fruto justamente da responsabilidade. Né? Então vamos colocar aqui o protagonismo e a responsabilidade entre parênteses. Isso aqui é material para vocês, e vocês vão usar isso para comunicar. Tem mais algum ponto de desejo? Olhem para vocês, de algum tempo atrás. O que vocês desejavam viver, ter como resultado? De 5, de 10 anos atrás. Aquele tipo de fala, é isso que a gente tem que buscar aqui. Porque é a fala que vai gerar conexão com a pessoa que está naquele lugar de entendimento. Autonomia.
Clareza de propósito. E mais? De clareza de propósito e de capacidade, né? Clareza de capacidade ou capacidade? Só capacidade. Uhum. Mais alguma coisa? Eu penso assim de uma conexão, né, com Deus, com a espiritualidade, a base da identidade, né, assim, restaurada, uma identidade restaurada. Uhum. Acho que aqui a gente já trouxe de um Tudo modo isso, geral, né? Uhum. Ok, já vamos deixar aqui os pilares. E agora vamos descrever quem é essa persona, quem é essa pessoa que a gente descreveu aqui. Então, vamos voltar de novo o olhar um pouquinho mais para trás no tempo, na linha do tempo, e vamos descrever. É uma mulher, que idade ela tem, ela já está casada ou não, ela já é mãe ou não, qual foi o momento mais desafiador que vocês viveram e que trouxe as maiores dificuldades e que hoje vocês têm condições de, se fosse naquele momento com essa bagagem, eu teria melhores recursos para lidar com isso e passar pelas vivências de um modo diferente. Então, que recorte de vida vocês querem trazer? Nichar é difícil, né? Mas não exclui o restante, só coloca um olhar de foco para isso. Porque se eu for olhar para mim, olhando para Paula, né? Que você sempre pede para a gente olhar lá para o passado. Eu com meus 20 anos. Tá? Se nos meus 20 anos, né, não ingressando na minha fase, vamos dizer, adulta, profissional, casada, eu tivesse todas essas ferramentas na mão, seria muito diferente. Uhum. Vamos descrever mais do que a idade, como é que era essa Paula, em linhas gerais? Uma mulher cheia de sonhos, de anseios. Vamos pensar, é uma persona muito cheia de expectativa. Tá. Não é nem Uma muitas mulher... vezes sonhos, mas é muito cheio de expectativa, de que as coisas é fácil, né? Aí, na medida que vai vivendo, que vai vendo que não é aquelas facilidades como a gente traz isso da juventude, da adolescência, né? Sonhadora, né? Sim. Vamos dizer, eu acredito, a gente pensa, vou casar, que vou resolver um monte de coisa e vou conquistar o mundo. Mas aí, olhando para o produto, será que seria o Não, público que agora a nós gente vamos comunicaria? descrever. Agora nós vamos descrever, depois vocês vão lapidar no produto. Tá? Porque quando eu olho para mim, eu acho que a Jéssica lá dessa idade não queria um produto, assim, não estava pensando nisso. Tava assim, não, eu muito cheia de si, vai dar certo, eu já tô encaminhada, eu já tô, né, eu casei com 23, então, eu vou casar aqui, tá tudo certo, minha vida tá feita. Tenho minhas metas, com 30 eu vou ter isso e isso, com 35, então eu não tô precisando de nada agora. Eu penso que, o meu ponto de vista é que quando a mulher cai na real,
que ela precisa de procurar ajuda, geralmente ela já pulou algumas etapas e ela está mais à frente, porque ela está, na verdade, o que faz ela buscar ajuda é a frustração por não se tornar quem essa mulher de 20 queria que aos 30 ela se tornasse. Vamos descrever isso um pouquinho abaixo. Ela vem de uma raiz, assim, de frustração mesmo. Por algum gatilho, por alguma coisa, né? Independente do que ela tenha passado. E já viu que as expectativas que ela criou eram utopia, né? Não deu ruim. Agora, e aí? O que eu vou fazer? Né? Eu me afundo aqui nas crises de ansiedade, depressão, ou eu vou buscar ajuda? Porque, sinceramente, a maioria dos casos que eu atendo são mulheres, mas muito mais velhas. Até mais velhas do que eu e que estão completamente perdidas. Não é aquela jovem que está iniciando a sua trajetória. Na maioria das vezes, pode ser que seja, mas... E mais? Está vivendo um certo... A dor se tornou muito grande, né? É. Insustentável, né? A dor se tornou insustentável. Colocariam mais alguma coisa aqui nessa persona? De desafios que ela vive? Eu penso assim, que geralmente é uma mulher perdida, que ela não consegue encontrar um caminho para alcançar os seus objetivos, porque ela já tentou algumas possibilidades, não deram certo, e agora ela está paralisada. Já é uma pessoa ferida, machucada. Ok. Vamos descrever as características dessa mulher. Por que eu quero as características também? Porque quando vocês vão começar a explicar as estratégias, a aplicar as estratégias de vendas, vocês vão ter que garimpar perfis. E descrever aqui as características, que lá nós vamos descrever os critérios para buscar, mas eles começam aqui. Então, essa mulher é uma pessoa amorosa, é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa com dor, sim, mas tragam as características comportamentais de vocês. Por quê? À medida que a gente vai avançando nisso, e nós aqui testamos perfil todos os dias, a gente manda muita prospecção todos os dias, e a gente começa a sentir assim, eu tenho um perfil muito amoroso, muito acolhedor, muito humano, e quando chega um perfil que é uma pessoa que é muito pragmática na vida, que é muito racional, não conecta. Então, o público de vocês tem que ter características também, e aí a gente olha isso, por exemplo, na foto, no tipo de postagem. Um dos critérios que eu estabeleci para o meu público é que no feed, quando é, né, feed profissional, que é o que a gente busca, tem que ter foto com família, com filho, porque já mostra uma pessoa que ela olha para o profissional, que ela está ali se apresentando como profissional, mas ela não abre mão, ela não exclui, para ela isso é um valor muito forte. Então, essas características são muito importantes para vocês terem clareza sobre o tipo de comunicação, que é a comunicação que toca vocês, que é trazer para essa autenticidade. Eu tenho que ser autêntica porque eu não quero agradar todo mundo.
Eu quero que as pessoas que se identificam com o meu jeito de olhar a vida se identifiquem comigo. E quem não tem essa perspectiva, eu não sou provavelmente a melhor opção como mentora. Não é que engessa, mas vocês percebem a identificação, a Com conexão, certeza. Tá? Então, vamos descrever um pouquinho essas características para trazer essa clareza tanto para a descrição do produto, como também mais para frente nas estratégias de vendas, tá? Só vou buscar a Laura que acordou. Sim. Aqui. Paula. O que mais? Você concorda com a amorosa, humana, tem a família como um valor muito forte, a espiritualidade. Fé, espiritualidade, isso. Tem a família como base, fé, espiritualidade. Que mais? Rotina. Característica seria uma pessoa que ama a rotina? Que ama organização? Ou não? Uhum. Sim, é uma característica. Organização da rotina, você quer dizer? Sim. Uma estruturação, né? Organização. Sim. Não é que eu vivo uma rotina, aquela rotina monótona, mas não, eu prezo mas no sentido de estruturado, de né? estrutura, de funcional. Isso. Uhum. Organização da rotina, da vida, que busca também, né, Paula, tem uma estabilidade, preza por uma estabilidade, uma segurança, base, né? Isso. Então, é uma pessoa que, na essência, ela é mais estável, né? Sim. Estável, eu digo, nas escolhas. Nas escolhas. Que mais, Paula? A pequenininha, voltei aqui. Tudo bom, Laura? Oi, Laurinha. Linda. Tanto que ela Linda. cresceu, Jéssica. Nossa, demais, minha filha. Uma moça, Linda. uma moça. Uma moça, né? Jéssica, o que você acrescenta aqui nas características dessa mulher? Quais foram? Eu não... Amorosa, humana, tem a família como base, fé, espiritualidade, ama a organização, estruturação da rotina, da vida, preza por estabilidade, base, segurança, estável, no sentido estável referente às escolhas de vida. Ah, essa sou eu. E a Paula também. Eu e a Paula. Isso, exatamente. Então, é esse tipo de mulher que vocês vão buscar, nesse perfil, né? Isso. Tem mais alguma coisa que é importante colocar aqui? Eu acho que isso aí descreveu tudo. Perfeito, perfeito. Vamos seguir, então, aqui, ó. Esse vai ser o tema de casa de vocês, tá? Eu até vou colocar aqui em amarelo. Que é o quê? Então, resumindo, né, ou alinhando, estruturando todas essas informações, percepções, vivências e conhecimento, como que a Paula e a Jéssica organizam toda essa estrutura para ajudar mulheres que vivem dores similares e têm desejos comuns à sua persona a se desenvolverem? Então, vocês vão descrever, né, o produto, a definição do produto. Aqui, primeiro, o foco. Que tipo de foco vocês vão ter? Então, o foco é com mulheres, né, que buscam uma transformação de vida,
que buscam uma vida com mais plenitude, mais próximas da espiritualidade, dessa relação com Deus, que buscam relacionamentos, né, com o seu cônjuge, com a família, sólidos, agregadores, que buscam, né, ter mais recursos para lidar com tudo o que chega de uma forma mais leve, mais assertiva. Então, vocês vão descrever, em linhas gerais, o foco de vocês, tá? Depois, nós vamos fazer a descrição do produto, tá? Qual é a promessa, então, tá? Isso aqui vem para descrever de uma forma mais geral, tá? Embora é o foco, mas de uma forma mais geral. E aqui a promessa de transformação. Público, então, mulheres, mas descrever um pouquinho essas mulheres. Nós vamos trabalhar num modelo de formato de mentoria híbrida. Por que o híbrida? E o que é o híbrido? Individual, em grupo, ao vivo e gravado. Isso não precisa ser de forma engessada, mas que vocês olhem para a mentoria de vocês e pensem como que vocês vão organizar a estrutura para que vocês tenham conexão, e é para isso que serve o individualizado, conexão, personalização, né, customizado, então que é um grande diferencial para que a pessoa se sinta enxergada, olhada, apoiada, auxiliada, e também protegida, preservada, para ela abrir a dor dela. Em grupo, o objetivo do grupo tem vários, mas, sobretudo, temos duas grandes diretrizes. Que o grupo ele gera identidade, pertencimento, conexão, riqueza de trocas. E o segundo, olhando para a estruturação de um negócio escalável, nós temos que organizar o nosso produto de uma maneira que não comprometa todo o tempo. Porque o individualizado, para ser escalado, ele tem um teto baixo, que é o número de atendimentos que se consegue fazer, mas tem um objetivo lá que é o tempo de qualidade. Então, não pode ser só individualizado, não pode ser muito individualizado, porque senão ele vai convergir, não vai impedir ou dificultar essa escalabilidade. Então, quando se torna híbrido, a gente consegue unir as duas coisas. Tá? A plataforma é um recurso muito importante, que vocês não necessariamente precisam ter uma plataforma robusta, com muito conteúdo gravado, pronta para começar. Tem que desmistificar isso, porque o que atrasa muitas vezes o início do projeto? É a pessoa ficar com medo que ela precisa gravar antes. E aí ela falou eu com a Jéssica. E aí, e gravar muita coisa antes também pode ser arriscado. Sabe por quê? Porque às vezes tem um direcionamento que quando vai para a prática ele muda um pouco o foco. Então eu vou trazer para vocês o exemplo da mentoria Realize. Eu e a Glace, quando a gente começou, vocês podem ver pela plataforma que tem muito pouco vídeo que foi gravado sem ser ao vivo. Que foi basicamente uma ideia que a gente teve de montar um curso de gestão emocional, e a gente começou a gravar, e aí logo a gente viu que, tipo, ia duas perfeccionistas querendo, aí assiste, aí já acha que tem que tirar isso, e com abertura a experiência é muito ampla, aí acho que tem que botar aquilo outro, e aí nunca tem fim. Aí, na hora que vai vender esse negócio, muitas vezes não vende, porque criou uma coisa sem ter a clareza sobre a necessidade. Só que quando que a gente vai ter a clareza sobre essa necessidade? O que os grandes players fazem? Eles criam uma coisa, mas eles criam uma base muito grande. Muito seguidor, muito impulsionamento, tem um funil já muito estruturado, então uma porcentagem de gente se interessa e se identifica com isso.
Agora, quando a base não é tão grande, que é o nosso caso, perfis menores, aí vem a frustração, porque não tem uma estrutura para tanta produção de conteúdo, para tanto impulsionamento, para todo aquele funil, e aí acaba que não tem retorno. Então, dá trabalho, mas não gera resultado. Então, eu acho muito mais assertivo, e eu gosto muito dessa ideia, trabalha a ideia e começa a vender. As pessoas vão te trazer o caminho, porque a entrega vai ser uma parte individualizada, que vocês têm como entregar, e a outra parte em grupo, que tem como entregar. Vocês têm know-how, vocês têm conhecimento, e à medida que vocês vão fazendo os encontros em grupo, vocês gravam e sobem na plataforma. E aí, na Realize, olha só qual foi a nossa ideia no primeiro momento. Criamos a mentoria, criamos o cronograma de conteúdos e pensamos o seguinte: vamos chamar todas as pessoas que a gente conhece, criar um grupo de WhatsApp, trazer essas pessoas para esse grupo, vamos fazer uma live e no final da live vamos oferecer. E a gente fez isso e formamos a primeira turma. E a ideia lá era validar a mentoria e depois replicar com aquele mesmo cronograma de conteúdo. Só que aí a gente cometeu 2 equívocos. Por isso que agora a mentoria é evergreen, que agora ela é cíclica e evergreen. E a Fênix é evergreen, que eu vou explicar para vocês agora. Por quê? A gente montou uma turma, até tivemos um número legal de pessoas, umas 20 pessoas, mas não era um ticket tão alto assim. E nós botamos quase 40 semanas para entregar. Aí, vendeu um valor e ficamos um ano inteiro comprometidas em entregar aquilo. Então, vocês têm que tomar cuidado com a estruturação para que ela não seja engessada e nesse formato meio de lançamento, formar turma, e aí uma aula. Isso a gente teve de bom, que foi colocar aulas que são complementares, não que elas são pré-requisitos. Por quê? Quem não assistiu, quem entrou depois, está gravado, está na plataforma, pode assistir e segue. São conteúdos e a forma de trazer de uma maneira complementar. Então, esse foi um ponto. Quando a gente terminou o primeiro ciclo, e financeiramente, óbvio que trabalhamos de graça a maior parte do tempo, porque o ticket não... Teria que vender muito volume para ser viável, né? E aí, quando a gente entendeu isso, vieram 2 outros entendimentos, que se a gente repetisse a mesma coisa, o gravado perdia o sentido. E nós também teríamos que criar uma turma nova do zero. Aí a gente ajustou para o cíclico, que é o quê? A cada período nós temos uma temática norteadora. Mas tem gente que está lá desde o primeiro ciclo, porque vai ser outra abordagem, embora os pilares são sempre os mesmos. Percebem? Os pilares são sempre os mesmos, trabalhados com enfoque diferente. Tudo dentro de autoconhecimento, relacionamento e contexto de vida. Só para me entender, Fabi, ver se eu estou na mesma linha de raciocínio. Então, eu entrei e peguei o ciclo 1. E eu e mais um tanto de gente estamos no ciclo 1. Quando você entra no ciclo 2, tem pessoas novas entrando, que o ciclo 2 é para mim, mas para essas pessoas é o ciclo 1. Assim, o ciclo 1 é bases do autoconhecimento, é o que está lá na plataforma. Aquele foi o ciclo 1. Tem gente que viveu ele ao vivo. Quem viveu ele ao vivo, ok, mas tinha plataforma. Tem gente que entrou só no ciclo 2, que é o inteligência para resultados, que foi no ano seguinte. Mas tinha gente que tinha feito o ciclo 1 e estava no 2. Quem entrou no 2 tem o ciclo 1 gravado, que pode assistir, que pode se aprofundar. Então, a venda do ciclo 2 já se tornou muito mais interessante, porque quem já tinha feito 1 agora nós vamos aprofundar ainda mais e nós vamos trabalhar com base em neurociência, com foco em resultado, e muita gente achou interessante e quis continuar. E quem estava chegando, que era nova, qual era o discurso? Além de vivenciar, de poder acompanhar, assistir essas aulas ao vivo desse ciclo,
você tem mais uma infinidade de conteúdos que são as bases do autoconhecimento já disponíveis na plataforma e você pode acompanhar, você pode assistir. Entende? Porque aumentou a base, aumentou o repertório. Olhando para vocês não precisam fazer ela cíclica, mas o que é o evergreen? A ideia de um produto evergreen, que as pessoas podem entrar a qualquer momento, porque pensando como negócio, tá? A gente não quer ter faturamento todo mês? Uhum. Então, estratégia de venda, prospecção todas as semanas, né, de segunda a sexta-feira, para todo mês ter faturamento. Entende? Então, para isso, tem que ser possível as pessoas entrarem a qualquer momento. E não pode ser só individualizada, porque aí limita a escalabilidade. Então, estruturar a mentoria de uma forma que quem chega vai passar por algumas sessões individualizadas e nas conferências ao vivo vocês vão trabalhar dentro dos pilares de vocês. Vocês vão trabalhar diferentes abordagens dentro desses pilares, né, que a plenitude do corpo, da alma, do espírito. Basicamente, vocês vão abordar temáticas em cima disso, passando pelos relacionamentos, passando pela maturidade emocional, né? Então, passando por tudo isso aqui. Então, dá para criar um cronograma, mas um cronograma não no sentido só de seguir sequência, mas um cronograma no sentido mais de pilares estruturais. E dentro desses pilares vocês vão conduzindo. Porque são temas infinitos. Entendem? Aí vocês vão desenhar se a pessoa fica por 6 meses, por 1 ano no processo. Não é sempre que tem que ter encontro ao vivo, porque vai tendo a plataforma, vocês vão subindo conteúdos na plataforma, entendem? Mas essa estrutura. Aí eu venho para o exemplo da Fênix. A pessoa, vocês entraram há 1 mês e pouquinho, só que vocês estão conversando com pessoas que estão lá desde novembro, de outubro, de janeiro, entendem? Cada um está numa etapa do processo, mas não impede que a conferência seja junto. Porque quem está mais à frente vai ter informações, vai ter direcionamento. Quem está iniciando no projeto vai ir aprendendo com isso. Entende? Sim. Faz sentido tudo isso, Paula? Sim, sim. A única coisa que eu fiquei em dúvida é a finalização disso. Porque vai se abrindo ciclos, certo? Uhum. A finalização é assim, ó. Vocês vão vender a mentoria de vocês por tempo. O tempo que a pessoa vai estar em acompanhamento com vocês. Por 6 meses ou 1 ano. Uhum. Aí ela decide se renova o ciclo ou se ela fica dentro desse período, entende? Sim, mas eu falo a finalização em questão de conteúdo. Aí é o tempo que vocês... Porque nós estamos falando em termos de negócio, Paula. Uhum. Né? Pode criar um novo produto e depois de um tempo mudar? Pode, vocês têm autonomia. Vocês têm autonomia, né? Mas, em termos de produto, assim, não é um curso de formação que tem duração de 30, 90, 120 horas, por exemplo. Não é nessa visão. É um processo de desenvolvimento. É um processo evolutivo. Tá? Eu sei que o processo talvez não é o melhor exemplo, porque um processo ele também tem um objetivo, um início, um meio e um fim, né? Mas um processo evolutivo, e dentro de... com cada pessoa, vocês podem estabelecer objetivos mais pontuais, por exemplo, dependendo do formato, é como na Fênix. Cada pessoa chega, você chegou, Paula, com o objetivo de estruturar o teu negócio no digital, desenvolver o produto, ter as estratégias de vendas e ter o suporte para isso. Entende? Esse é o teu final. Uhum. E o seu compromisso é fazer isso dentro dos 6 meses. Paula, pode renovar depois? Pode, teve resultado, se identificou, quer continuar.
Mas dentro desse tempo tem que entregar essa construção. Entende? Sim. Deu para ter uma visão um pouco mais clara agora? Sim, sim. Por isso que os conteúdos vão ser sempre complementares. Porque a gente está falando sobre vida. A gente não está falando sobre uma formação técnica. Está confuso? Sim, sim. Não, confuso não tá. Minha cabeça está borbulhando aqui, tentando pensar como que nós vamos organizar, porque, ou, como se diz, o que está na minha cabeça rodeando aqui? A primeira turma, vamos pensar, vai entrar, certo? A gente vai vender primeiras pessoas. E é o que você falou, é a gente fazer um produto que a pessoa pode entrar a qualquer tempo. Então, hoje entra 5, amanhã pode entrar 1, depois pode entrar 3, e assim vai caminhando. Isso mesmo, não é? Uhum. E cada pessoa vai ter um ciclo diferente. Uma pessoa pode querer ficar 6 meses e algumas pode querer ficar mais tempo. Isso. Aí, por exemplo, como que a gente faz na Realize? Que o ciclo acontece dentro de um ano, ou, por exemplo, esse ciclo da ciência da personalidade a gente iniciou lá em novembro, né? Porque a ideia era iniciar em agosto, terminar em dezembro. Mas como meu pai ficou doente e ele veio a falecer, ele faleceu em agosto, nós só iniciamos final de outubro, entende? E aí, porque o ano passado a ideia era fazer um ciclo por semestre. Aí tinha início e fim do ciclo, mas a pessoa entrou e ela vai ficar um ano, ela tem direito ao próximo ciclo. E ela tem acesso à plataforma por um ano. E aí, por isso, a gente decidiu iniciar lá em novembro e vai se estender lá em outubro, né? Quando eu me recuperei, quando eu, tipo, agora eu estou em condições de retomar isso, né? Então, nós fizemos dessa forma. Mas quem entrou só no ciclo 3, por exemplo, né? E tem gente que está lá no ciclo 2, que termina o ciclo no início do ano, e a ciência da personalidade, né, foi mais um tempo, né? Então a pessoa pode renovar, ou ela fica com aquele ciclo na metade porque ela entrou no anterior que concluiu. Aí a visão é, eu quero uma mentoria cíclica ou não. Tá? Que são, a que não é cíclica para uma mentoria de desenvolvimento é como se fosse um grupo terapêutico. E a pessoa participa por tempo, mais do que um tema central. Então, ela vai se trabalhar, ela vai ter aquele acompanhamento. 6 meses ou um ano, posso fazer só de um ano? Podem. Posso fazer só de 6 meses? Pode. Vocês têm autonomia, tá? Mas, para que a pessoa entre, vivencie, tenha o suporte de vocês e consiga uma transformação. Porque esse resultado palpável, ele é importante para a perpetuação do trabalho de vocês, para a sustentabilidade. Faz sentido, gente? Ou está ficando muito vago ainda? Não, sim. Eu penso que a gente tem que já criar uma base escalável já de início, né? Porque a gente fez 2 turmas, e uma das coisas que eu falei com a Paulinha, que particularmente para mim é mais complicada, é de ficar refém daquele tempo ali, né? Então, assim, eu já tive que dar aula em circunstâncias muito desafiadoras, e aí eu fiquei um pouco assim, gente, isso para mim tá quase insustentável, eu preciso criar um modelo que esteja correndo paralelamente à vida acontecendo, né? Então, assim, a gente vai dedicar um mês aqui para estabelecer, né, todas as bases, e você tem que gravar algum vídeo de início, de abertura, de boas-vindas, vamos definir tudo que vai ser feito. E os conteúdos, enfim. E depois vamos tocar o barco aqui e marcar os encontros ao vivo periódicos e ok. Mas eu não posso, eu não consigo
me comprometer, igual a gente fez antes, que era, por exemplo, assim, 12 encontros toda semana, é muito difícil encaixar isso. Então, eu realmente fiquei muito pensativa nesse formato Como é que da era, então, a estrutura antes de vocês? Vocês abriam uma turma, ele era online? Isso? Online, 100% online, e era um encontro semanal, né? Por 3 horas. De 2 horas. 2 horas, de 8 às 10. Isso. Por... Era 8 horas? Acho que era antes, não era? O quê? De 2 a 2 horas e meia, no máximo. Ah, tá. Você fala cada encontro. Cada encontro. Isso. 12 encontros. Tá. Não era 12, Paulinha? Eram... Isso mesmo. 12 e aí depois vocês repetiram a mesma estrutura com outra turma. Isso. Tá, ok. Esse é um formato que funciona mais para lançamento. Isso. E a gente fez um lançamento, a gente fez lives e a gente fez o lançamento. E super funcionou, porque a gente nem tinha expectativa, a gente não tinha estrutura, a gente vamos fazer, vamos. E foi. Então, a gente conseguiu uma turma de 30 alunas no primeiro, né, Paulinha? Isso. 30. E dessas 30, 10 foram com a gente para o segundo nível, que a gente chamou de produtividade. Então, quando você estava falando, eu estava aqui pensando nos ciclos. Então vocês mudaram o programa do segundo nível? A gente teve 2 ciclos, né? A gente conseguiu fazer esse upgrade. Isso. Só que aí a gente parou. Tá. E vocês gravaram? Tem tudo gravado. Tudo gravado. Vamos usar isso como base? Tudo gravado. Inclusive, a gente tem duas turmas gravadas da mentoria 1 e uma turma gravada da mentoria 2. Então, eu tenho 24 vídeos da mentoria 1 e 4 vídeos da mentoria 2. Isso. Então, vocês já têm uma base de conteúdo que pode ser otimizada. Sim. Eu acho que vocês não precisam começar uma plataforma do zero. Até porque tem muita coisa boa lá. Eu e a Jéssica tinha muito na cabeça, Fabi, de querer fazer uma plataforma bonita, né, Jéssica? De gravar aula. Eu pensei assim, em criar uma comunidade, sabe? Em criar uma comunidade, e daí a pessoa pode entrar perpétuo. Só que a gente não tinha pensado em colocar nessa comunidade os vídeos que a gente tem gravado. Porque nós somos muito críticos, até então a gente falava, nossos vídeos tá ruim. Então, a gente na hora que a gente regravar tudo, gravar bonitinho, né? Você entendeu? O que estava na nossa mente. Mas você sabe que é uma coisa que quando a Fabi estava falando, eu estava pensando. Porque assim, ó, não me julguem, mas eu assisto os vídeos da mentoria, eu tô lavando o banheiro, eu tô pondo fone de ouvido e vou a vida que segue. Então, eu não tô nem ali prestando atenção na produção. O que importa para mim é o que eu tô ouvindo. O conteúdo, exatamente. Então... E assim, particularmente, eu sou o tipo de pessoa que nem assiste muito aquilo que é gravado. Por quê? Porque se eu sou virginiana, se eu ficar assistindo o meu vídeo, eu vou dizer, isso aqui... Não é aí o foco. Se eu assistir, eu também vou barrar. Se eu reassistir, eu não deixo postar. Então, eu não vou nem... Eu já faz os cortes e pronto. Só que, Paula, aqui há algum tempo, acostumada, um pouco mais acostumada a isso, talvez, você vai assistir e vai admirar. Não, tá bom. Porque vocês sabem que o conteúdo é bom, que a intenção de vocês é boa. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês vão pegar tudo que vocês já têm, tudo que vocês já fizeram. Porque agora o objetivo é reunir todo o repertório de vocês. Que o jeito de falar
que às vezes quando a gente vai com um olhar muito crítico, acho que não vai ajudar, vocês vão ter feedbacks de pessoas que vão dizer, nossa, aquele vídeo eu me identifiquei. Sabe, nós temos os vídeos, nós temos PDF de material, PDF de ferramenta, tudo formatado com um logo bonitinho, que isso é o mérito da Jéssica. As relações públicas, né? Que maravilha! Então, tudo isso vai ser otimizado. E essa nova estrutura abraça tudo isso e vamos além. Então, isso vai ser fundamental, até na parte de prospecção, porque vocês já vão vender um produto muito robusto, que tem estrada, que tem trajetória, que tem muita diversidade ali de exemplos, de pessoas, de partilhas, tá? E essa ideia da comunidade que a Jéssica traz é maravilhosa, no sentido assim, sempre pode chegar mais gente, tá? E o que agora eu vejo, então, vocês mais ou menos vão descrever com base naquilo que vocês já têm e naquilo que vocês querem aprimorar, pensando nessa estrutura evergreen, que não é porque os encontros são quinzenais, por exemplo, que vocês têm que ficar o ano inteiro de 15 em 15 dias tendo um encontro. Por exemplo, a Realize, nós fizemos lá no outubro, novembro, até a primeira semana de dezembro. Aí nós comunicamos o grupo que nós não teríamos aula ao vivo até março, exceto em janeiro e em fevereiro, encontros de Hot City. O que é um encontro de Hot City? É um encontro que não é uma aula, não tem lá um PowerPoint, uma explicação. É um encontro de vivência, de interação e de troca. Sim. Né? E aí a gente marcou em janeiro, a gente não finalizou lá em dezembro dizendo que dia de janeiro ia ser. Lá no início do ano, a gente mandou no grupo, o encontro de Hot City vai ser tal dia de janeiro. Chegando próximo ao dia, mandamos mensagem para as pessoas, mandamos mensagem no grupo, e vieram um número de pessoas. Gravamos, colocamos na plataforma. Entendem? Então, assim, eu acho muito saudável esse período, ó. Por exemplo, em junho, julho, dá para fazer uma pausa de um mês, não ter aulas. Por quê? As pessoas podem continuar se abastecendo com a plataforma, tem tanta coisa lá para assistir. Pode mandar alguma coisa durante esse período? Claro, pode mandar um áudio, pode mandar uma sugestão de ferramenta, pode postar um videozinho, ó, subimos um videozinho com um exercício, com uma prática, com uma contribuição. E aí retoma, porque senão vai estrangular aquela questão do tempo de qualidade. Se prega uma coisa e se vive outra. Entendem? Sim. Faz sentido pensar. Vocês já ouviram falar naquelas escolas montessorianas, onde as crianças, independente da série que elas estão, sim, elas podem fazer atividade modular, de... né? Isso, exatamente. Que não precisa seguir assim, primeiro ano tem todas as atividades iguais, segundo ano todas iguais. Uma criança do primeiro ano pode fazer uma atividade com alguém do sexto ano e ambas estarem aprendendo. Se minha internet falhar, é que eu estou saindo para buscar a Luísa, tá? Tá. Sim, mas nós já estamos encerrando. Eu vivo isso aqui na Microlins, Fabi, porque o meu inglês, ele é assim. O meu inglês, eu matriculo... O aluno pode entrar todo dia, a qualquer hora. Eu tenho o nível básico ao nível avançado numa mesma sala, no mesmo horário. Isso. Só que eu tenho uma plataforma. Isso, exatamente. Eu tenho uma metodologia que usa a plataforma e que eu consigo fazer o ciclo. E direcionando. Direcionando para professor e tudo certo. Isso Todos passam pelo mesmo processo, mas cada um no seu nível. Perfeito. Então, essa é a ideia. Porque autoconhecimento tem lá um cronograma de conteúdo para a vida? Não é assim. Não é assim, é o viver. Claro, tem bases,
bases fundamentais, pilares, Sim. mas ele é constante. É um aprendizado da vida inteira. Evolução é algo que a gente se trabalha desde o momento que nasce até o momento que morre. Nessa vida, pelo menos, né? Então, assim, é o tempo todo. Não tem ninguém que, tipo, não, eu já aprendi tudo, eu já me tornei completamente... Não existe. Então, é esse olhar, porque a ideia do escalável é poder vender todo dia. Para ter faturamento, para pensar no negócio. Entende? Como é que faz lá em dezembro? Como é que faz ali início de janeiro? Programa umas férias, 15, 20 dias, estrutura, faz a pausa nesse tempo e entende que nesse período o prestador de serviço tira férias ou tem equipe para compor, ou naquele período não tem faturamento. E ok também, porque a gente não quer uma escravidão. Organizou, nós trabalhamos um ciclo do dia 7, 8 de janeiro até 15, 20 de dezembro. De acordo com as prioridades, Paula. Mas a pessoa pode assistir aula lá em 28 de dezembro, ela usa a plataforma. Faz sentido essa visão, Paula? Faz, sim. Vamos lapidá-la um pouquinho mais? Vamos, é só conseguir pensar nesse formato. Nesse formato, porque não era um formato... microlins. Porque não era um formato que nem eu e Jéssica tinha em mente. Isso. A gente tinha em mente e a gente nunca conseguia fazer, que é o gravado. Pela rotina. E outra, que a gente não tem estúdio, a gente não tem ferramenta. Então, coisa que a gente nunca conseguia fazer. Então, o que já está gravado, usem. Usem, Paula. Seria um desperdício de conhecimento riquíssimo não usar com medo do julgamento. Porque falhas nós vamos ter, todo mundo tem isso, é humano. Sim. Né? E assim, tem alguma grande falha, algum grande equívoco lá que, meu Deus do céu? Não. Na essência, tem. Entende? Então, é como se... Eu gosto muito de pensar na ideia de... É como sendo uma conversa. Numa conversa, a gente não fica assim, ai, falei errado. E se falou alguma coisa que não era aquilo, você explica. Para gerar conexão, para aproximar as pessoas. Até porque, Paula, pensa, se é uma coisa que a pessoa está muito lá aparecendo apresentador, hoje até os telejornais, senta na bancada, escora um jornal nacional, né? Pensa no passado, estava lá de terno, gravata, atrás da bancada, só sentado. Hoje eles levantam, eles caminham pelo cenário, né? Eles tentam trazer essa coisa de proximidade, de conexão, de vida real. Então, o interessante, então, seria o quê? A gente fazer um vídeo de abertura, isso? Sim, um vídeo de abertura. Para pôr como capa, né, primeiro. Áudio, né? Isso. Aí a gente não faria nada novo, a gente usaria o que a gente... Toda a base que tem e vai colocando novos módulos, tá? Das conferências, pode ir colocando por data. Nós organizamos por ciclo na Realize. Na Fênix, não. Na Fênix são as conferências. Eu quero colocar mais coisas gravadas lá na da Fênix? Quero, tem muita coisa que eu quero produzir. Só que se eu vou esperar produzir para começar a implementar, não teria implementado ainda, Paula. Tá. E a ferramenta seria essa que você usa, Edu? A que vocês tiverem. Que a gente não tem nenhuma. Tá, mas a plataforma, aonde que vocês têm esses vídeos? No YouTube? Não, eu gravei ele pelo Teams. Tá, gravou e baixou. Tem em arquivo? Isso. Tá. Então, nós vamos fazer o cadastro. Eu sugiro a Eduz. Eu vou explicar isso na nossa próxima, porque aí a gente configura e sobe os vídeos. Vai ter que subir no YouTube,
Do YouTube vai copiar e colocar. O YouTube eu já tenho, eles todos subidos, porque eu enviava para as alunas. Tudo como não listado. Fica bloqueado, né? Só quem tem o link que acessa. Sim, chama não listado. Porque, por exemplo, as alunas que queriam reassistir. Era pelo link que vocês usavam? É. Agora nós vamos subir todos esses links na plataforma. E organizar a plataforma, tá? Porque a pessoa vai ter acesso à plataforma e tem tudo, né? Todos os vídeos lá. E ela pode assistir aquele que ela quiser, quantas vezes ela quiser, pelo período de 1 ano. Tá? Tema da nossa próxima sessão. Tá, perfeito. Então, a tarefa é só reorganizar... Estruturar o produto, descrever ele. Tá. Descrever quantos individual, quantos grupos, isso? Ó, aqui tem todos os tópicos, olha só. Então, seguir aqui, ó, sessões individualizadas, quantas que vocês acham que é pertinente? Conferências em grupo, aqui pode ser a periodicidade, tá? Tá, mas e essas conferências em grupos que a gente vai dar sequência aos próximos ciclos. Isso, gravando ao vivo e subindo na plataforma. Aulas gravadas, pode gravar algumas aulas ou subir para a plataforma a gravação dos encontros ao vivo. No caso de vocês, usar... Eu tenho acesso a Teams, né, por conta da Microlins, então eu posso ficar ilimitada de quantas horas eu quiser, que não cai. Então você pode usar, em vez de usar o Meet, você usa o Teams. Porque o Meet cai, né, e aí a que eu tenho não cai. Olha só, o Meet, para não cair, tem que ser pago, tá? Mas você pode usar o Teams, não tem problema. De conteúdo gravado. E subir. Olha só, você não precisa usar o Meet. Qual a diferença aqui? Ó? Nós estamos desde as 15 horas e não cai. Por quê? No gratuito, em 1 hora ele cai e não dá para gravar. Então, não pode ser. Aí, você usa um plano que está R$ 49,90, eu acho. Aí pode gravar. Mas se você tem o Teams, usa o Teams. Porque eu já não tenho custo, né? Não precisa criar uma outra coisa. Em gestão do negócio, a gente tem que reduzir o máximo de custo desnecessário. Então, otimizar. E olha só, Paula, a plataforma a gente usa ela de forma gratuita. Porque eu vou passar para vocês um outro aplicativo para cobrança, que também é gratuito. Porque senão tem desconto da plataforma, depois emite nota, paga a taxa, então acaba que onera muito. E na plataforma demora 1 mês para você ter aquele retorno financeiro, porque fica... E no aplicativo que eu uso, o Infinity Pay, para o cartão, no outro dia você recebe o valor integral, e isso traz um fluxo de caixa que viabiliza, entende? Perfeito. Tá? Então, assim, ó, se você não vai precisar o Meet, você no máximo vai usar, se quiser, um CapCut para editar os vídeos, de Reels, essas coisas, que talvez você já tenha, ou um Canva Pro para edição, mas no resto é tudo gratuito. Tudo gratuito, tá bom? Tá. Paula, eu tenho reunião agora às 5, né? Nós temos... Perfeito. Eu vou a Ana Luísa enviar para vocês a gravação, até amanhã ela já envia para ti. E aí eu vou enviar o checklist aqui, esse aqui, aí tem o Evergreen, os conteúdos, mais ou menos, o método, o plano anual e o semestral, o ticket, nome aqui, qualquer dúvida vocês me pedem, tá? Porque aí é só para descrever, para depois produzir o portfólio, que nós vamos precisar dessas informações. Perfeito. Tá bom? Combinado. Fechou? Parabéns, tá? Eu que agradeço. Obrigada, viu? Mão na massa, tá? Amém. Vai dar tudo certo. Vai ser muito, muito especial, tá? Sim, se Deus quiser. Amém. Tchau. Tchau. Beijo com Deus. Beijo. Tá? Amém, você também.